mais um ano chegando ao final. E aí a gente pode dizer, Benézios, até aqui o Senhor nos ajudou. E tem nos ajudado. Mas a questão é essa, igreja. A gente para e analisa dentro da igreja. E a gente vai vendo que passa-se o tempo, muitos se acomodam, muitos não se renovam na presença de Deus, no sentido de estar fervoroso, de estar temente. Por isso que a palavra diz que tem que voltar às vezes ao primeiro amor. A palavra de hoje, encerramento da campanha, está no Lucas 17, uma palavra conhecida nossa. Mas se um ano está se findando, a pergunta é essa: Deus fez muito por você? Muito ou pouco? Deus te abençoou esse ano? Tem te abençoado? Deus te protegeu? Deus te livrou do mal? Deus te curou de alguma coisa? Sim. Prosperou suas vestes? Sua alimentação? Guardou sua casa? Esse que é o problema. Você vai dizer sim, 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 porque de fato é verdade. Mas a pergunta é essa, igreja. Cid, aumenta o volume aí, aumenta lá a câmera, aquela de lá. Glória a Deus. A gente tem que botar sempre agora assim com câmera de eco, para ver se abafa lá fora. E mesmo no dia que não tenha, fica dessa forma. Agora, bateria já não faz mais zoar do prato, você não vai ver mais pim, pim, não vai doer mais, né? Os meninos não vai mais, agora só o repique, ali que vai fazer zoada, mas não chega a ser algo ruim. Então, está sempre melhorando, para que Deus merece o melhor, sim ou não? Sim ou não? Então você vai meditar comigo. Você já falou um bocado de sim. Aqui tem muita gente que está chegando ao final do ano, com vitórias, com cura, com milagres, com bênção, salvação na família. Deus restaurou relacionamento, Deus quebrou maldição, Deus abriu a mente para algo que estava cego, que não enxergava. E quantos que hoje, igreja, simplesmente não chegou, porque morreu durante esse ano, mas para contar a história, casamentos foram destruídos, tem gente na miséria, gente derrotado, gente nas drogas, nos vícios, tem todo tipo de gente aí fora, e você dizendo que Deus te honrou, que Deus te abençoou, que Deus te curou, que Deus te libertou, que Deus proveu, mesmo com tudo que a gente está vendo aí fora, muito juro, muito imposto, o governo, uma merda de governo, que eu não vou dizer que está bom, amém? Está bom? Não está, igreja. Não adianta dizer que está, porque não está. Isso é fato, amém? Amém? Mas ele ia ajudar os pobres. Só que você não entendeu. Ele não bebeu água na hora, ou então ele bebeu na hora de terminar a palavra, ajudar os pobres a ficar mais pobres. Amém? O lascado fica lascadinho, mas faz parte. A palavra de Deus, ela mostra fazer a diferença em quem serve e quem não serve. Então, como eu digo todo ano, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que honrar para o princípio de Deus, mas a gente não vai ficar esperando em homens, a gente não vai confiar em homens. E isso Deus permite também, para o povo dele entender que a provisão vem dele, que os milagres vêm dele. Olha, igreja, eu não, como diz, defendi a direita, não é porque eu estava esperando que viesse grandes melhoras. A defesa foi em princípio da palavra, em princípio da palavra de Deus, das coisas que a Bíblia manda. Está entendendo? Porque eu não vou ficar esperando em homens, eu não vou esperar no vereador, no prefeito, no governador,
no presidente. Eu tenho um ser que é todo poderoso, que está acima de todos. Ele é soberano, ele é sobre todos. A palavra soberano está dizendo sobre tudo, sobre todos. Amém? Ele é soberano. Então, se ele é soberano, e ainda tem outros detalhes, ele é rico, todo poderoso, ele é Senhor de tudo. Ele diz assim: minha prata, meu ouro, diz o Senhor dos exércitos. Ele vai dizer: olha, eu que empobreço, eu que enriqueço, eu que dou vida, eu que tiro vida, eu tiro o homem lá da merda, do esterco, da bosta, né? Que alguém diz bonito, né? Do esterco, né? É do esterco, não é bosta mesmo? Amém? Diga aleluia. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? É ou não é? A do estrume, uma lembra bonita, do esterco. Diga glória a Deus. Ele é o único Deus que faz tudo, tem tudo, pode tudo, Senhor de tudo. Mas ele fica numa dependência, igreja. Sabe uma coisa que Deus não pode fazer, igreja? Alguém vai dizer assim: Deus não pode fazer? Deus não vai mentir. Ele não pode mentir. Deus não pode ser injusto. Amém? Sim ou não? Então tem algumas coisas que Deus não pode. Ele não pode mentir. Ele não pode ser injusto. Ele não pode quebrar o que ele estabeleceu. E ele não pode fazer a minha parte e a tua parte, igreja. Está entendendo? Sim ou não? O que ele estabeleceu para mim fazer, para você fazer, ele não vai fazer, meu amado. Porque o centro do equilíbrio da justiça de Deus se refere ao que ele estabeleceu, que ele não quebra. Ele não teve por quem jurar, jurou por ele mesmo, que tinha coisa, que tem coisa que não vai mudar. Então o que eu e você tem que fazer? Abrir o entendimento, mentalidade de reino. Você veio agora esses dias e ministrou, sim ou não? Foi bênção? Quem não veio perde, meu amado. Despertando a mentalidade de reino, de domínio, deixar de ser escravo, mentalidade de derrotado, de fracassado. Amém? Glória a Deus. E você tem que tomar posição. A mentalidade do reino é diferente. Você aprende a confiar, você aprende a esperar, mas não esperando, desconfiando. Abraão creu contra a própria esperança. Isso quer dizer que a mentalidade dele era de reino. Ele não esperava nas circunstâncias, no que mostrava, no que estava à vista dos olhos dele. Ele esperava porque ele sabia que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Está vendo? Mentalidade de reino. Por isso que a Bíblia diz que ele creu contra a própria esperança. Porque alguém que espera algo, ele está esperançoso, sim ou não? Mas a Bíblia ali diz que não havia nem esperança no sentido da palavra, que ele creu contra a própria esperança. O que quer dizer isso? Que ele creu contra fatos que era normal, contra o rumo da natureza. Crê contra a própria esperança, porque quando ele estava velho, não tinha mais esperança de ter filho. Sim ou não? Sara não podia mais produzir, então não tinha mais esperança. Mas ele creu contra a esperança, contra a própria esperança, porque ele estava firmado em Deus, na palavra, em quem prometeu, no verbo. Ele estava preparado e sabia que o amigo dele era poderoso e é poderoso. E aí Deus fez o milagre, mente de reino. Amém? Você que veio, vai ser ministrado várias vezes, porque outros não vieram, não estavam aqui, e fica sempre atrasado, atrapalhando o processo. Alguém que falta, alguém que não vem,
ele só perde, e atrapalha o processo, igreja. Porque a pessoa que está constante, ele está sempre à frente, sim ou não? Em tudo você vai entender. Na empresa, o funcionário que ele é exemplar, que ele participa de tudo, se envolve com tudo, interage com tudo, ele é sempre à frente. Por isso que ele é uma pessoa observada e corre o risco de crescer. Sim ou não? Sim ou não? Mas a pessoa desatualizada, ela corre o risco também de ficar para trás e de perder o lugar. Amém? Se a vida é assim lá fora, e o reino dos céus? Tanto que a palavra diz que o reino de Deus é para os valentes. O reino de Deus é conquistado por violência, por esforço. Não é para todo mundo, não é para os fracos, não é para os medíocres, não é para os derrotados, não é para quem tem uma visão de fraqueza, de derrota, é para quem tem visão de águia, igreja. Está entendendo? Porque Deus não vai dar nada a alguém que não saiba como fazer. Deus quer dar a quem já entendeu, compreendeu e vai executar a palavra dele. Amém? Nós estamos falando sobre tudo isso, mas estamos chegando ao final do ano, e a palavra de hoje, ela vai fazer você meditar, porque você disse que Deus curou, Deus libertou, Deus proveu, Deus está abençoando, você tem mais do que merece. Você fez coisas esse ano que você viu que não foi pela sua força, não foi por você, foi Deus, sim ou não? Foi a lugares que só Deus te levaria. Você conquistou coisa que você sabe que não teria como, e que você de fato tem que entender uma coisa, que Espírito está reinando em você no final do ano. Perante essa mensagem você tem que meditar, no versículo 11 do capítulo 17, vamos meditar. Teve gente esse ano que teve aumento de renda, teve gente esse ano que abriu a sua empresa, como o seu negócio. A gente esse dia foi lá, essa semana, lá em Nailane, orar, lá no, chama lá o que é, ateliê, é o que lá? O local. Não, o trabalho é depilação, mas um localzinho lá, uma clínica, é o que chama ali? É espaço Nailane, né? Mas deve ter um nominho para aquela estúdio, tá vendo? Que eu não sou tão desatualizado. Amém, igreja? As coisas estão modernas, né? Antigamente a gente falava estúdio, né? Era negócio de rádio, era negócio de televisão, estúdio de rádio e televisão, né? E levar a entender que era uma sala de rádio e televisão. Então, um estúdio de depilação, estúdio de não sei o que, estúdio disso aqui. Amém, igreja? Né? Palavras modernas. Então a gente foi lá orar. E ela maravilhada, para você entender. Ela dizendo: olha, isso aqui foi Deus. A bispa falou, profetizou, orou sobre uma coisa, e Deus me deu, Deus está cumprindo. Só para você entender, ela teria que fazer alguns móveis. Estou dando testemunho dela. Ela está aqui hoje? Está lá na sala, né? Lucas, confira aí se é. Está indo, está trabalhando. Está lá na salinha, né? Diga aleluia. Está trocando menino. Entendi agora. Entendeu? Já vi agora. Então deixa ela chegar aí. Então a gente vai vendo o agir de Deus. E aí, igreja, eu que reparo, eu que sou observador, e o Espírito Santo, ele me faz, como diz assim, ficar ligado em tudo, observar tudo, fiscalizar tudo.
porque essa é a minha função. A palavra diz que o sacerdote, o homem de Deus, ele há de prestar conta pelo rebanho, pelas almas. Então, automaticamente, Deus me força a estar te monitorando. Amém? A estar tentando te orientar para ir para o céu. A estar tentando puxar tua orelha. A estar tentando fazer você entrar no eixo, entrar no propósito, entrar no rumo. E não é uma função boa. Tentar mudar alguém que quer mudar é fácil. Tentar mudar alguém que é ensinável é fácil. Mas tentar mudar quem não quer mudar, quem tem um coração trancado, quem já tem a sua ideologia firmada naquilo que ele acha, axiologia, eu acho que não é assim, eu acho que não tem que ser assim, eu acho que o pastor está entrando onde não deve, aí vai se lascar, porque a palavra, ele é burro. A palavra diz claramente, amém? Ela manda que essa pessoa se submeta, obedecer ao vosso líder. Bíblias vão ter vosso guia. Submeta. Está escrito ou não está? Sim ou não? Então quer dizer, vai submeter a orientação. Porque se fosse para você fazer do jeito que você acha que é certo, você não precisaria estar aí sentado. Você não precisaria nem aceitar Jesus. Você não precisaria estar aqui, porque você já sabe tudo. É o bam, bam, bam. Sim ou não, igreja? Então acorda. O problema de muitos é isso. Já limpou aí? Está cheiroso? Diga aleluia. Glória a Deus. Então pronto, a gente está falando sobre... Fica aqui logo, dá seu testemunho, porque eu já estava dando. Diz aí, porque eu posso esquecer ou acrescentar alguma coisa que você estava falando, do que Deus fez lá, da porta que Deus abriu, como abriu, a bispo orou, e ali os móveis, estava entrando nos móveis. Não falei dos valores, como Deus fez. Amém, igreja? Se aproveita aí, já está ligado? Se aproveita e dá a mensagem, viu que eu vou sentar. Misericórdia. Boa noite, igreja. Shalom a todos. Ali, irmã, para dar mensagem. Há muitos anos eu sempre tive um sonho e vontade de trabalhar com algo para mim mesmo, para parar de trabalhar para os outros, né? Fazer meus horários, ter liberdade e tudo mais. E aí, no início do ano, eu vinha conversando com Deus, logo depois também que eu tive o Luca, eu vi a dificuldade de ter que voltar para o comércio para trabalhar e ter que deixar ele com alguém, eu já tenho que colocar ele muito novinho em uma creche. E aí eu comecei a conversar com meu esposo, ele sempre me apoiou muito, a sempre procurar fazer algo para mim. E aí a gente conversando, ele, procura ver algo que você já tem especialidade, que você já tem costume de fazer, que você gosta, e a gente vai tentar investir. E aí eu, mais como? Porque hoje tudo é muito caro, tudo muito difícil, ele, não sei, Deus vai prover e vai abrir as portas. Vou tentar resumir. E aí assim foi, no início do ano, eu estava orando muito a Deus, pedindo para Ele abrir as portas para mim, ou mudar de casa, para mim ter um espaço maior, para mim abrir o espaço em casa, para mim poder cuidar do meu filho, ou que Ele provesse alguma coisa. E aí, no início do ano, eu desenhei um projeto de uma sala, em um caderno, fiz os desenhos dos móveis, fiz como eu queria, porque até então meus planos seriam de abrir o meu próprio espaço na casa de minha mãe, que está alugada, que tem muito espaço e era grande. Aí Lucas falou, se for da vontade de Deus, a gente vai para lá, fica aqui na Lagoa de Tió, depois da Escola Parque, é bem longe. Senão ele vai prover algo melhor. Acho que há uns 2, 3 meses atrás eu cheguei na pastora Jace e falei, pastora, surgiu uma casa que eu queria muito, essa casa, que é aqui do lado, logo aqui do lado da igreja. E exatamente já tinha uma sala pronta que daria para mim abrir meu espaço. E eu falei, eu queria que a senhora orasse para essa casa ser minha. Aí ela falou, Nailane, a gente vai orar. Se for da vontade, a casa vai ser sua. Se não for, Deus vai preparar algo bem melhor.
E aí, quando foi, acho que com 2 semanas que a gente resolveu ficar com a casa infelizmente tinha sido alugada, mas acho que na mesma semana, uma conhecida minha que tem casas e imóveis para alugar entrou em contato comigo e falou: Nailane, eu estou com uma sala para alugar ali no shopping. Se você souber de alguém, você me fala, me avisa. E eu, tá certo. Aí eu falei com o meu esposo e aí ele falou: vamos olhar essa sala. Aí eu falei: com que dinheiro? Aí ele falou: não sei, vamos lá olhar. Nós fomos, gostei da sala, medi o espaço, olhei. E nisso, em questão dos móveis, como eu já vinha planejado, já vinha sonhado, eu falei, eu sabia que era muito caro, que quem conhece móveis de MDF, né, de madeira boa, sabe que não custa barato. E aí, nisso eu já tinha o meu desenho do jeito que eu queria. Aí uma conhecida minha fez uma publicação que estava vendendo uns móveis de um espaço dela, porque ela mandou fazer tudo novo. Aí eu entrei em contato com ela. E eu falei com ela, né, fulano, tu tá vendendo esses móveis por quanto? Aí ela falou: Nailane, para mim desfazer logo dele, porque eu estou precisando alugar o espaço de minha mãe e eu preciso tirar eles de urgência de lá. Esses 2 móveis aqui eu faço por 2.000. Sim, você já falou que consultou alguém e disseram que só um armário era 15. Eu vou fazer. Aí eu falei bem assim: essa menina não está certa do juiz, não. Aí eu pedi as metragens, comprimento, largura, pedi tudo para ela. Eu falei: tu me passa o comprimento, a largura, que eu vou medir para ver se cabe lá no espaço que eu estou querendo. Nisso eu estava no intuito de fazer o orçamento para saber quanto realmente seria. Aí eu mandei para 2 lojas que trabalham com móveis planejados de MDF, que são conhecidas minhas. E aí ele falou: ó, Nailane, como é para tu, que é conhecida, você já trabalhou com a gente, esses 2 móveis, sem essa outra base de ferro na lateral, que é uma parte de decoração que tem, a gente faz ele por 15.000. Mas para você que é conhecida, a gente faz ele por 10.000 e eu ainda divido em 12 vezes. Eu achei, essa menina não está certa, não. Aí eu entrei em contato com ela de novo, aí eu conversei com o Lucas, e Lucas, não tem algo errado, tá de graça, vamos lá olhar. Aí nós fomos, aí eu, meu Deus. Aí cheguei lá no espaço dela para olhar, e eu falei: mulher, esse valor mesmo? E ela: eu vou passar por esse valor, e para tu também que é conhecida, se tu quiser ficar logo com esse aqui, com essa bancada, com espelho, com tudo, eu te faço por 3.000, logo tudo, para tu ficar logo com tudo. Aí Lucas olhou para mim, eu olhei para Lucas, a gente vai pensar, a gente fica assim. E aí quando a gente chegou em casa... aquela coisa de dizer assim, vamos pensar de que ela não descubra que está de graça. Vamos correr atrás desses 3. Aí eu mandei a metragem do espelho, a largura, que ela me passou tudo. Aí o rapaz da Vical me falou: Nailane, esse espelho, ele fica só o espelho, sem a moldura, ele fica 1.200. Mas para tu eu faço por R$1.000. Aí eu falei: meu filho, é Deus. Aí ele: ela tá te dando de graça. E eu: ela não, filho, é Deus que tá me dando, bora providenciar o dinheiro. E aí a gente correu atrás de tudo, ficamos com os móveis todos, graças a Deus. E aí a moça me ofereceu lá o espaço da sala para ficar. E aí eu sei que Deus foi provendo tudo. Material, decoração, mão de obra, tudo. Não sei como, mas eu sei que foi acontecendo assim, foi fluindo. Quando eu vi, já estava tudo montado e tudo no lugar. Valeu, menino. Você entendeu? Não é nós, é Deus. Mas aí que está. Eu estou dando um exemplo de Nailane. Existe uma profecia dentro dessa igreja que foi liberada sobre todos aqueles que quiser ter o seu próprio negócio, vai ter. Desde lá do Supergiro, a gente veio profetizando que deixaria de ter as bicicletas e moto e daria uma frota de carro. Isso aconteceu, está acontecendo. Foi dito sobre casa, sobre tudo, está acontecendo. Foi dito sobre todas as profecias que eu determinei na direção do Espírito Santo. Antes de acontecer, ela determinou
que até o final do ano teria o seu próprio negócio. Então, igreja, você tem que entender que isso não acontece por acaso. Isso tem que estar alinhado a um propósito, a projetos que Deus libera para algo acontecer. Então, estou dando exemplo disso aí. Aqui tem muitos que hoje não eram pessoas que eram submetidas a homens, hoje estão trabalhando para si, sendo cabeça. Mas a visão e a pergunta é essa. Na mensagem de hoje, nós vamos relatar acontecimento na vida de 10 pessoas. Na vida de 10 pessoas. Que não era, que não tinha, que não podia, que estava lascado, lenhado, condenado. Aí você diz, não, eu não sou alguém assim. Todos nós estávamos destinados ao inferno. Todos nós estávamos condenados ao pecado. Todos nós estávamos decretados no mundo espiritual como escravo do diabo. E através de Cristo ele mudou essa história. Mas o pensamento é esse. Que tipo de sentimento está dentro de você? Porque você vai ver aqui o que diz a palavra. E no caminho de Jerusalém, versículo 11, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galileia, e chegando ao povoado, 10 leprosos foram à sua direção, e ficaram a certa distância. Então os gritos clamavam o seu nome: Jesus, mestre, tem de piedade de nós. E ao vê-los, ordenou: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. E um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus. Veja aí, muito lhe agradeceu, e este era samaritano. Então Jesus questionou, olha o questionamento do mestre. Então Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde encontra os outros 9? E não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então Jesus declarou: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém, igreja? Por que essa palavra, bispo? Porque tem muito ingrato dentro da igreja. Tem muitos que são 9, igual os 9 leprosos. Se começa uma campanha, casa cheia. Nem todos que não estão hoje aqui, igreja, tiveram motivo justo. Alguns até me comunicaram que não ia poder estar. É final de ano, às vezes tem alguma coisa. Mas aí é que está. Outros já ligam para mim avisando: vou chegar mais tarde. Porque, igreja, o princípio de temor e zelo em agradar a Deus. Mas tem uns que não estão nem aí. Tem uns que não vou porque hoje eu não estou afim, não vou porque... E são abençoadas essas misérias. Por isso que eu me reto. Amém? Por isso que às vezes você quer que eu seja ético, quer que eu me controle. Fica difícil, igreja, porque a gente vai vendo o espírito de ingratidão reinando. É muita bênção, é muito milagre, é muita prosperidade. Olha, bota na tua mente. O problema de muitos, como a gente vai tratar na Santa Ceia, que 3 coisas estão faltando nos membros dessa igreja. 3 sentimentos: falta de amor, falta de temor, e o principal, falta de sabedoria. Estão sendo burro. Amém, igreja? Muitos não têm mais amor pelas coisas de Deus. Muitos perderam o temor, não estão vigiando. E acima de tudo são burros, não são sábios. Porque
a sabedoria é o princípio. Olha, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Então perdeu o temor, então não tem mais sabedoria, são burros. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração, é o primeiro mandamento, igreja. Então tão burro, não tem sabedoria, estão plantando problemas, estão plantando cova, estão plantando derrota, estão plantando, porque a gente está ensinando direto, você é privilegiado, não é porque eu estou aqui não, é porque Deus tem me usado, Deus tem me dado unção de mestre, unção de sabedoria, unção para te ensinar. E tem muitas igrejas que não tem nem metade do que vocês recebem aqui, igreja. Tem muitas igrejas que estão desejando um homem de Deus que ensine a luz da palavra, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque de pastor a membro, tudo mal acabado, derrotado, fracassado. Ou você acha que tem igrejas que vai chegar esse final do ano pior do que como começou a igreja? Se não fechar, e às vezes não fechou ainda, porque está levando com a barriga mesmo, não é levando da unção não, porque o pastor é tão barrigudo que vai empurrando tudo. Então acorda para a vida, igreja, você tem que vigiar. Olha o que essa Bíblia diz, Jesus, testa ali, ó, foi um teste, ele não ministrou, preste atenção, diga aleluia. Você é testado todos os dias, não é isso que eu digo? Você é testado com a cura, com o milagre, com a prosperidade, com a bênção. Você é testado em todas as formas. E olha o que Jesus faz naquela hora. Jesus não ministra cura sobre eles. Jesus não diz ser limpo, como ele fez com outros. Enxergue. Jesus, ele diz assim, ó, vá e mostre ao sacerdote, porque havia uma regra, que quando fosse teria que dar uma oferta ao sacerdote, está vendo? E Jesus vá e mostre ao sacerdote. Naquele momento que ele diz isso, simplesmente, igreja, acorde para a vida, preste atenção aqui, deixa lá ela resolver o pepino dela, que depois eu vou pegar a Malu também, que ela dá um arrepente lá e ninguém aguenta, tem que trazer a mãe. Diga glória a Deus. Então Deus quer que eu e você tome posição, porque a gente tem que vigiar, amém? A gente tem recebido muito, e eu digo que falta sabedoria, porque a Bíblia diz assim, ó, o que é dado muito, a muito será o que, Grimaldo? Cobrado. Está vendo? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Quando você faz por alguém muito, você cobra daquela pessoa, você espera pelo menos um sentimento de gratidão. Não é assim? Porque você diz, olha rapaz, eu estou fazendo muito por essa miséria. Olha, eu fiz tanto por esse menino. Quando um pai se sente, igreja, uma facada no peito, uma punhalada nas costas, é quando ele diz, eu me matei, eu me acabei para formar, para ensinar, para instruir, eu dei o melhor, eu tirei o que eu não tinha para dar para esse menino, para essa menina, e olha o que eles estão fazendo hoje, olha o pago que essa menina está me dando, que esse menino está me dando. Não é assim, igreja? Sim ou não? O pai, a mãe, se o filho que cresceu, mesmo que não chegasse lá e desse alguma coisa, um presente, alguma coisa, mas que fosse grato, que tivesse o espírito de gratidão, de, ó, ser, como diz assim, ó, temente, e dizer, reconhecer, que tudo que é, tudo que tem, foi através daquele
analfabeto, sim ou não? Sabe o que a maioria faz? Pega seus diplomas e tem vergonha de levar o pai e a mãe até para festa de formatura, de apresentar que é pai e mãe, porque são da roça, amém? São da roça, são pessoas que simplesmente não fazem o que tem que fazer. Espírito de gratidão, amém? Espírito de gratidão, sim ou não? Por qualquer coisa, eles mostram quem são. E Jesus aqui fica indignado. Houve indignação em Cristo nessa hora, porque ele estava testando aquele povo, sim ou não? E sabe qual era o maior teste, igreja? Eu lhe pergunto, eles estavam convivendo juntos, os leprosos, sim ou não? Estavam convivendo? Você acha que havia um convívio entre eles? Havia ou não havia? Havia um convívio. Tanto é que tinha. Você acha que lá no Vale dos Leprosos só tinha aqueles 10? Não, tinha milhares, centenas. Preste atenção. E eles estavam juntos e decidiram os 10. Vamos até Jesus. Amém? Vamos até o Rabi, o mestre. Vamos clamar. E a Bíblia mostra, sabe para quem era o teste? Preste atenção. Os testes eram para os 9 judeus que estavam ali. Não era para o samaritano, Irene. Porque aquele judeu sabia que no meio dele tinha um samaritano, a qual era desprezado, a qual os próprios judeus não queriam nem conversa, mas na hora da derrota do fracasso se uniram, amém? E o teste que Deus queria agora, era que os filhos dele, os descendentes de Abraão, que estavam debaixo de maldição, tendo a segunda chance de poder viver bem na sociedade, curado, fosse grato, sim ou não? Sim ou não? Analisa aí, fosse grato. Então você tem que entender. Mas naquele momento o que eles fazem? Eles simplesmente negam, eles recuam, eles não vão lá. Porque quando Jesus simplesmente pergunta, não foram 10 que foram curados? Porque Jesus sabia que todos foram curados, sim ou não, igreja? Tanto que ele dá ali, ó, não foram 10 que foram curados? Ele faz uma pergunta com afirmativa. Não foram 10 que foram curados? Porque só um voltou para agradecer. E a Bíblia diz que esse era estrangeiro, samaritano. Olha agora, Jesus dizendo, o que adianta dizer que era de Abraão, que era filhos de Deus, e a hora que Deus faz um milagre na vida desses filhos, o estrangeiro é que é grato, o estrangeiro é que adora, o estrangeiro que volta, o estrangeiro que reconhece o milagre. Isso não é complicado? Sim ou não? Diga aleluia. Você está entendendo a gravidade disso? O teste ali, Grimaldo, não foi para o samaritano, porque samaritano já era tido como um povo, né, bruto, um povo que não servia, um povo, ó, era um povo que não tinha, imundo, né, sem moral, era ou não era? Mas os judeus batiam no peito. Só que todo mundo está no mesmo barco, todo mundo debaixo de maldição, todo mundo amaldiçoado por causa da lepra. A lepra é sinônimo que um pecado grave foi feito, que uma coisa terrível foi feita, ao ponto, igreja, que a lepra veio. Está entendendo? Sim ou não? Mas Jesus já faz de propósito, para testar. Você tem que entender isso, que tudo que Deus faz, diga glória a Deus, é com propósito, com teste, para testar você. Quando eu te der uma bronca, quando eu chutar sua canela, é um teste, amém?
Quando você tomar uma porrada, mesmo que você não mereceu, é um teste para ver quem é você. Se tu é bode, se tu é ovelha. Amém? Tudo é um teste, porque Deus só vai te dar algo grande se você for provado, você passar pela prova, for testado, retestado e aprovado. Porque não uma prova só, não, são várias. Amém, igreja? Porque a muito é dado, a muito será cobrado. Mas se Ele te der muito, e você com esse muito não for aprovado com sentimento de temor, de gratidão, com sentimento de honra a Deus, não valeu de nada. Aquilo tudo vai vir contra a pessoa e servirá para a condenação dela no dia do juízo. Então você tem que tomar cuidado, meu irmão, porque você abre a boca e diz: olha, Deus tem me dado, Deus tem feito, Deus tem isso. Eu logo aconselhei Nailane, eu digo: tome cuidado, você vigia, você está começando agora, você mesmo já disse que é Deus, é Deus, é Deus. Então na hora que a coisa crescer, não deixe Deus de lado, honre mais a Deus, sirva mais a Deus, porque lá na igreja, falei para ela, tem um bocado que está tropeçando com a bênção. Não era nada, umas misérias, derrotado, fracassado, chega aqui, tudo pedindo bênção ao pastor. É ou não é? Não é bênção assim, bênção ao pastor, não é pedindo: Senhor, pastor, olha aqui para mim, para Deus me abençoar, pedindo uma bênção. Sim ou não? Para Deus mudar minha história, para Deus me curar, para Deus me tirar dessa situação, para Deus quebrar a maldição, para Deus expulsar o cão que está em mim. Sim ou não? Aí depois, sabe, no salto. Hoje eu não estou afim de ir para a igreja para ver o pastor dando o sermão dele, né? Ser doce, já está com ser docinho. Esse ser está tão docinho que vai ficar diabético pelo ser. Diga aleluia. Todo mundo entendeu, né? Porque eu estou querendo ser educado, mas a diabetes vai começar pelo ser, porque está com ser tão doce que o negócio está feio, igreja. Então tem que acordar, sim ou não? Diga aleluia aí, igreja. Parece que a palavra está complicando você, está fazendo você meditar, está fazendo você analisar, rever seus conceitos de culto, de servir a Deus, porque Ele tem nos dado muito, igreja. Sim ou não? Por que, igreja, que eu procuro ser presente, constante, bater na tecla direto no propósito? Porque eu tenho que fazer a minha parte e melhor, e além do que tem que ser feito. Amém? Está entendendo? Então você tem que acordar para a vida, você tem que tomar posição. Sabe que você já tem um sentimento de gratidão, continue, se dê mais, se envolva mais, participe mais, seja mais grato a Deus, porque mais um ano que Ele está te honrando, mais um ano que Ele te sustentou, mais um ano que você está chegando com vitórias, com bênção de cabeça erguida. Você não está chegando, e se está tudo errado, a culpa é tua. Se ainda não mudou a tua história, porque você não fez por onde. Então vigia, crente. Amém? Só em você estar vivo já é um milagre, porque tem gente que se morrer hoje perde a salvação. Deus está lapidando, está trabalhando ainda para ver se é salvo. Amém, igreja? Você é sim ou não? Eu estou certo na palavra? Tem gente dentro da igreja, se morrer hoje, ainda vai para os infernos. Então só ele estar vivo já é um grande milagre da misericórdia de Deus, porque está dando tempo dele se consertar, não é verdade? Por isso que a palavra diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Está vendo? Ele está dando tempo para a pessoa se ajustar, para a pessoa entrar no eixo, para a pessoa fazer melhor, para a pessoa procurar honrar a Deus como Ele merece, igreja. Porque aqui, ó,
Jesus testou, Jesus já sabia do que ia acontecer, e Jesus chega para os discípulos e para todos que estão ali, e faz a pergunta: não era 10 que foram curados? Não foram 10? Não foram 10 que foram curados? A pergunta não é quantos foram curados, está vendo? A pergunta não é assim, ó, você foi curado e quantos mais foram curados como você? Amém? A pergunta está numa afirmativa, e a interrogação de pergunta é sobre: não foram 10, cadê os outros? A pergunta é essa. Amém? Porque Jesus, disse: vá e mostre ao sacerdote. E no caminho, eles foram purificados, foram curados. Está vendo? Jesus não ficou lá olhando não, Irene. Jesus não ficou observando, vou observar aqui quem dos 10 vai ser curado. Não. Olha a palavra afirmando, preste atenção para você ver, Versículo 14, a palavra diz assim, ao vê-lo, ordenou-lhe: ide mostrai ao sacerdote. E acontecendo que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Está vendo? No caminho que eles foram purificados. Enquanto eles iam para lá, aí Jesus aqui vem, aí diz a palavra no 15: um dos 10, observando que foram curados, retornou, está vendo? Já estava lá na frente, já estava, eu estou indo lá, ao sacerdote no templo. Amém, igreja? No caminho, ele faz um retorno e diz assim: oxe, estamos curados. Ele retorna para ir de novo ao encontro de Jesus. Bispo, como o senhor pode dizer isso? Vou lhe dizer, porque se ele fosse curado logo que saiu, ele só gritava: Jesus, espera aí, sim ou não? Sim ou não? Ele só levantava a mão no mesmo instante e dizia: Jesus, espera aí. Não, eles iam no caminho, e eles percebem que foram limpos, purificados, que a maldição foi quebrada. E eu lhe pergunto: a campanha aqui que a gente faz é para quebra de maldição, é para libertação, é para cura. Esses dias eu quebrei o pau em você, ou não, a palavra, porque abrindo porta de desobediência, de relaxamento, de falta de entendimento, aceitando derrota, aceitando fracasso, aceitando praga, quebrando o pau, sim ou não? Mas já pensou se eu chegasse aqui para quebrar o pau? Foi 3 semanas descendo a ripa em vocês. Diga aleluia. Mas já pensou se no primeiro dia que eu chegasse aqui e eu chegasse assim: irmão, vocês estão abrindo porta todo mal acabado, mas espera aí que vá se lascar, rapaz, que você, né? Chegasse aqui: oh meu Deus, eu estou passando mal, eu vou cair. Aí o pessoal diz: a praga também pegou ele, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Não vai me pegar não, entendeu? Diga aleluia. Entendeu, Irene? Irene, tem um bocado querendo assim, eu quero é ver ele se lascar. Eu digo: você não vai ver, e eu que vou ver tu lascado. Tu vigia, crente. Cuidado o que tu pensas. Amém? Que eu posso orar e dizer: Senhor, dê 10 vezes o que fulano quer para mim, Jesus. Senhor, se ele queria que eu ficasse aleijado de uma perna, aleija as 2 dele, porque ele vai receber dobrado. Então se é 10 vezes, vai aleijar perna, braço, língua, zóio. Ele vai ficar uma metamorfose ambulante. Então diga assim: eu tenho que orar por ele, abençoando. Se eu tiver juízo, eu faço isso. Amém? Sim ou não? Porque se não tiver juízo, diz: Senhor, leva ele. Senhor,
o Senhor também me usa. Fazer igual Miriam e Arão, né? Miriam e Arão tá lá, né? Senhor, ele xinga demais. Senhor, como é que o Senhor tolera Reginaldo? Senhor, como é que o Senhor permite? Senhor, porque aquele raio que caiu ontem, que estremeceu e desceu, não caiu lá na casa dele. Entendeu? Cuidado. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Porque papai vai dizer assim: Reginaldo eu conheço, eu já sabia que ele tem essa língua, eu já sabia que ele ia ser assim, esse menino ousado. Ou eu acho que ele já sabia, sim ou não? Sim ou não? Diga glória a Deus. Primeira coisa que Deus usou alguém para me falar, porque eu queria ser muito santinho, Irene. Eu estava lutando para ser muito santinho no início, até botar na minha mente que eu não podia usar calça, ou usar bermuda, usar short, aí eu ficava de calça, eu não podia botar roupa aqui, aí eu comecei a ficar um santinho. Aí Deus começou a me dar coceira nas pernas, horticária. Deus falou: eu não quero você santarrão não, não quero você fanático. Amém, igreja? Diga aleluia. E quando ele me fala, eu tomando banho nu. Aí eu olhei assim e digo: gente, Deus está me falando comigo sem roupa. Aí o Senhor falou assim: eu vejo o que está dentro do coração, que dirá o que está por detrás da roupa. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é, igreja? Olha, e não deu tempo nem de eu fazer como as mulheres fazem. Entendeu? Deu nem tempo de cobrir as coisas. Aí eu disse: Deus está falando comigo dentro do banheiro, eu nu? Oxente, como se eu entrei para o banheiro e Deus ficou fora. Como se eu entrei para o banheiro e Deus diz assim: eu não vou ver o que está aí dentro. Os olhos dele são como chama de fogo. Amém? E ele não está vendo por detrás da porta não. Ele não está lá olhando assim, ó, estou ultrapassando. Ele já fica lá em cima e diz que a terra é cabelo dos pés. Ele sentou o seu trono sobre a terra, lá em cima. Amém? Ele só olha para lá e diz: estou vendo Irene, estou vendo Ordilei. Ordilei não é gente. Amém, igreja? Diga aleluia. Eu tenho a figurinha sua, viu, Ordilei? Dizendo assim: Ordilei não é gente não. Glória a Deus. Então pronto. A pessoa para tomar água, só porque está puxando a carroça. Vocês já estão se achando, viu? Só porque o jumento foi beber água e vocês não nem glorificam a Deus. Diga glória a Deus. Dá aleluia aí, por amor de Deus. Então, igreja, Deus me começou a trabalhar no meu ser. E eu cometi um erro naquela época, e de lá para cá um bocado também. Não foi só naquela época não, viu? E você também já cometeu um bocado? E ainda comete? Então, atire a primeira pedra, que eu vou meter um tijolo na sua cabeça. Paralelepípedo, viu? Logo para derrubar você. Então vigia, crente, diga aleluia. Diga assim: irmãos, tira primeiro a trave do teu olho. É ou não é? Mas depois o ergueirozinho dos olhos do irmão. Então entenda. E ali eu fiz um ato que, para mim, eu me senti, digo: olha, eu sou falho, eu sou pecador, não dá, eu não sei ser crente, não dá para ser crente, eu sou muito pálido, eu não vou seguir. Aí Deus usa uma pessoa e disse: Reginaldo, antes de você falhar ou pecar, Deus já lhe conhecia, porque Ele é o Deus do seu passado, do seu presente. Antes de você ser gerado no ventre da sua mãe,
Ele já sabia quem era você, o que você ia fazer, o que ia fazer, das suas falhas, dos seus acertos, do seu tudo. Sim ou não? Sim ou não? E tem um porém. Mesmo assim, Ele te aceitou, porque não foi você que aceitou Ele. Então o que você tem que fazer? Reconheça que errou, peça perdão e procura vigiar. Mas Ele não quer que você desista. Amém, igreja? Porque quando um novo convertido falha, o diabo fica lá tentando tirar. É ou não é? Fez uma merda, alguma coisa, o diabo diz: você não é mais crente não. Ó, você tem que voltar para o mundo, você não presta não. Ele acusa, é ou não é? E o Espírito Santo do outro lado, dizendo: não, você tem jeito, eu vou te mudar. Amém, igreja? Então Deus já sabia quem ia ser. Então vigia, acorda, você é privilegiado, você recebe muito, tem dado muito. Era um teste para os 9 judeus, para os 9 filhos da casa, os filhos da casa, porque o samaritano, na visão dos judeus, era o filho da prostituta, era o filho da pata, porque eles que se achavam filho de Deus. Amém? E Jesus faz questão de dizer: não foram 10? Porque só um voltou. E como foi que esse voltou? Glorificando a Deus, aos pés de Jesus. Todo culto que você vem, você tem que estar aos pés da cruz, aos pés de Deus, se renovando, se limpando, se purificando, agradecendo a Deus. Mas tem um bocado que acha que não precisa mais não, é burro. Aí quando a barriga dói, tudo desanda, aí vem com a cara de mamãe sacode. Vem lá, eu vou lá, vou para o culto hoje, eu vou lá porque vou pedir para o pastor orar. Aí chega aqui com a cara de santa, igreja: não, senhor, é porque eu estou mal, ora aqui por mim, pastor, para ficar bom. Dá vontade de dizer assim: que merda foi que tu fez? Dá vontade de dizer assim: tu é relaxado, descompromissado, marca dia para vir, o que é que tu quer aqui? Vai embora logo, vai, sai da igreja. Diga: a misericórdia do Senhor sobre a minha vida é grande. Sim ou não, igreja? Então você acorda. Deus está dizendo para mim e para você que Ele tem sentimento, e que Ele, na minha linguagem, está de saco cheio de muita gente dessa igreja. Amém? Na minha linguagem, o saco. Amém? Porque é muito milagre, igreja. Só basta você ir e perguntar a algumas igrejas por aí como é que é. É ou não é? Durante um ano, membro de outras igrejas vem aqui buscar a benção? Vem um bocado, passa por aqui, recebe uma bencinha, cai fora, vai para lá, né? Porque eles sabem que Deus opera grandes coisas aqui, igreja. Então seja sábio, não seja ingrato não. Final do ano está chegando. Ou então você está preocupado em fazer a árvore de Natal? Você vigie, porque você tem que ensinar seu filho o caminho da justiça e da verdade, e não do engano, da idolatria. Aqui eu vejo um bocado assim, que sabe o que é que faz? Leva o menino lá para a praça, porque está enfeitado para tirar foto. Tu nunca viu luz não, infeliz? Ah, mas está bonito, eu vou tirar foto, vou levar a criança. Aí tu ensina ele desde cedo a estar lá naquele engano de Satanás, na magia do Natal. Magia, já começa errado. Não existe magia na palavra de Deus. Amém? Aí leva a criança, porque para tirar foto, aí ainda leva a criança para tirar foto no colo de, às vezes, um pedófilo, de um tarado dos infernos. Sim ou não é? Sim ou não é? Para tirar foto. Por quê? Porque a criança, pastor, está chorando para tirar foto com o pai do cão. Acorda, infeliz, acorda para a vida.
ensinando errado a criança, mentira do diabo. É ou não é? Então tu vigia, não leva não. Aí eu quero ir para ali, não, ali é de Satanás. Abre logo o verbo, ali está errado, ali não é de Deus, ali é mentira, ali é engano. Não é aquele cidadão que compra as coisas para você, que te dá nada não. Sou eu que trabalho, sou eu que dou o presente, sou eu que dou a roupa, que dou a comida. Já está dizendo que quem provê. Vou perguntar aos homens: você é corno? Porque parece que tem uns homens corno. Porque vai lá e diz que foi aquele pai lá do menino. Isso é espírito de corno, só pode ser. Porque chega para o menino para dizer assim, ó, foi o papai que não é dele. Então, a criança é daquele outro lá, daquele velho, é? Você não teve nem condição de fazer um filho, botou o velho para fazer. Não está mais funcionando não, é? Porque levou para o menino tirar a foto com o velho, que é o velho que dá presente, que é o velho que compra as coisas, que é o velho que deu a roupa, que é o velho que é corno. Vigia, crente. O raciocínio está errado ou está certo? Certinho. Tem que chegar para a criança, graças a Deus, né, Eudilei, tudo crescendo na presença. Tudo já sabe que é do engano. Ó, menina, quem dou, tudo é eu. Eu que estou me acabando lá na Semi, para dar roupa para Liz, para dar roupa para Isa. Aí a Eudilei vai lá e diz assim, vamos tirar a foto que quem dá é fulano. Olha que diabo dos infernos. Então foi o velho que fez filho, foi? Os filhos do velho é corno. É corno da magia do Natal. Corno magiado. Vigia, crente. Diga aleluia. Está errado esse negócio. Amém? Eu já disse, se eu tivesse chaminé e ele aparecesse na minha casa, eu tocava fogo no saco que ele leva nas costas. Ele ia sair com a quente até fervendo de lá na chaminé. Diga glória a Deus. É vocês que estão maldando, porque a pessoa leva um saco, não leva? Você que está maldando qual saco que eu tocava fogo, viu? Você vigia. Os dois. Então Deus no controle. Igreja, vamos vigiar. Vamos ser igual aqueles 9, não. É muita coisa que Deus nos dá. O que Deus quer é o seu temor, seu respeito a Ele, ó, compromisso com as coisas dEle. Começa uma campanha, no meio da campanha o povo já some. Termina a campanha, cadê o povo para agradecer? Gente que foi curada, foi liberta, foi transformada. Cadê esse povo? Deus está de olho. Sim ou não? Sim ou não? Então vigie. Diga, Senhor Deus, não deixa o espírito da ingratidão entrar em minha mente, no meu coração, Senhor. Que eu tenha temor ao Senhor e seja sábio para não te entristecer. Igreja, preste atenção, porque que Deus bota na balança. Está ali, ó, ali, Eliana. Todo culto que a Eliana não vem nas quarta-feiras, qualquer culto, sabe o que ela faz? Liga preocupada. Diz, ó pastor e apóstolo, ó bispo, ó pastor, eu não fui porque a chuva, se a minha cadeira molhar, já foi, que é elétrica. E ela se justifica que nem precisa. Ela não precisa, claro que eu sei que se ela não veio, porque não deu para sair de casa, tem lama. Não deu para ela vir com a máquina dela. Mas ela faz questão de todo culto que não vem, dizer, ó pastor, eu não vim porque isso, isso e isso. Dá vontade de dizer, tu fica quieta, pode mexer o saco, está dando toda hora a explicação. Mas não, eu digo, pode explicar. Você eu já sei. Se todo mundo fosse como você, Eliana, aquela igreja, todo mundo ia para o céu. Olha, a pessoa fiel que era 100%, Deus levou já, viu? Roberta. Deus disse assim, ó,
vou levar minha serva para sair do meio daqueles infelizes que estavam lá embaixo. Porque ninguém botava a Roberta aqui no bolso, sim ou não? Em nada. O ano todo fiel. O ano todo, tudo em ordem. Dízimo, mantedor, ela já ultrapassava. Fiel. Se eu dizer para ela não ir para o lugar, ela ia escondida. Foi atropelada mais de uma vez porque estava evangelizando. Eu disse para a Roberta: você não precisa ir para Presidente Dutra. Ela, com medo de eu não deixar, porque eu disse que ela não ia, foi um dia antes, dormiu por lá. Quando chegaram lá para evangelizar, o povo disse: já passou uma velhinha, uma vovozinha aqui. Está vendo, igreja? Botou todo mundo no bolso. E não sabia falar direito. E você sabe falar até o que não deve e não vigia, crente. Amém? Roberta conversando, tinha gente que não entendia, assim ou não? Eu que entendia tudo. Tudo que ela falava, eu já tinha tradução. Eu entendia. Então tu vigia, crente. Glória a Deus. Roberta já estava lá olhando assim: ô Senhor, glória a Deus, Senhor. E eu dizia o que para Roberta? Roberta, quebra o pau nesse povo. Eu não. É o Senhor. Eu não vou falar nada, não. É o Senhor que é pastor. Que eu dizia: puxa a orelha desse povo aí, Roberta. Está vendo? Incapaz de levantar acusação, de falar alguma coisa. Era ou não era rebanho de crente? Então ela já está garantida. Nós que estamos correndo risco. Fica de pé, crente.